Salve o racional superior. Mensagens do mundo racional transmitidas ao seu aparelho Manuel Jacinto Coelho. Cadernos Racionais, número 15. Continuação do capítulo anterior. A parte racional. E assim a planície se derretendo, a parte que veio deformando-se, conforme veio derretendo, virando goma, depois ficando derretida, de uma vez virando água. Esta planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso, tendo uma resina, esta resina, com o calor da luz, esquentando, depois de quente começou a empolar. Depois de empolada, começou a torrar, depois de torrada, virando cinza. Depois que virou cinza, a água penetrando nesta cinza, com o tempo, apodrecendo, depois de podre, gerando micróbios de todas as formas. Então, esses tantos racionais que entraram por essa parte que ainda não estava pronta para entrar em progresso, e por não estar pronta é que começou a se deformar. Deformação esta que começou a se deslocar da planície, que está lá em cima. E conforme ia progredindo essa parte da planície que está lá em cima, veio descendo. No vir descendo, esses racionais também se deformando e perdendo as virtudes. Conforme iam perdendo as virtudes, essas virtudes foram se acumulando, que depois de um certo tempo, todas elas reunidas, começou a se deformar em um foco de luz. Em que degrau já estava? No segundo. Foi quando começou o foco de luz. E conforme ia deformando, tudo ia descendo e se distanciando todos, cada vez mais deste foco. Quando chegaram no terceiro degrau, já estavam no fim da extinção daqueles corpos. E que aí os corpos que se extinguiram em cima da resina deformada em cinza, gerando aí o sexo feminino. Os que se extinguiram em cima da planície da resina, vindo aí a formação do sexo masculino. Aí estavam no começo do terceiro degrau, que durou uma longa eternidade para a formação destes corpos. Então, a luz, aumentando cada vez mais o seu calor, vindo então aí outra formação de outros corpos muito diferentes destes. E conforme a deformação foi progredindo, os corpos iam se modificando. Não eram assim como são, como a geração de agora. É muito diferente da geração de 1000 anos passados. Então, aí, os corpos já formados eram surdos, mudos e cegos. Depois, mais tarde, nascendo as vistas.
mas ninguém se entendia. Enxergavam, mas não sabiam divulgar o que viam. E assim, levaram uma grande eternidade, que aí já estavam no 4º degrau. Se entendiam por meio de acenos, e depois aí aparecendo a voz. Guinchavam e urravam. Passaram aí uma grande eternidade. Então, aí já estando no 5º degrau, neste 5º degrau já se entendiam por meio de urros e guinchos. E conforme o foco de luz ia esquentando sempre, cada vez mais, tudo ia abaixando o calor sempre mais forte, penetrando mais profundamente na cinza e na goma, e tudo se derretendo e abaixando. Então, com este progresso de urros e guinchos, os entendimentos assim eram. Quando chegaram no 6º progresso, 6ª deformação, começaram a soltar a voz, eram gagos, todos gaguejavam, gagueira esta que não se compreendiam. No 7º progresso, mais adiantados. Então aí no 7º progresso, grande parte da planície já tinha virado água, e grande parte da planície já tinha virado cinza. As virtudes da resina deformada, conforme foi deformando-se, perdendo as suas virtudes, e essas se reunindo, fazendo a formação da lua, mas esta não aparecia e começaram a reunir ali as virtudes da planície e da resina, e alguns restos dos corpos racionais. Então, aí já eram gagos bem adiantados. No 8º progresso, gagos ainda mais adiantados. Estão aí começando a se reunir as virtudes da planície e da resina, que veio à origem das estrelas. Neste tempo estava só em formação, ainda não apareciam. No 9º progresso, gagos mais adiantados. Não era ainda de entendimentos, sim, soltando a voz cada vez mais. No 10º progresso, eram gagos com algum entendimento, muito vago. No 11º progresso, mais adiantados um pouquinho. No 12º, da mesma forma, a resina já bem adiantada, bem desenvolvida, a sua formação. Então aí no 13º progresso, a água penetrando em grande extensão. Por baixo desta cinza da resina, e as partes sólidas foram ficando, e as partes que não eram sólidas descendo, e a água tomando conta destes lugares. Começando aí vir as separações das terras. As partes que não eram sólidas, com a penetração da água por baixo, arriavam, afundavam, e as partes que eram sólidas são as que estão aí. Nesse 13º progresso, assim começou estas divisões. Agora dizeis: e por que o mar se mexe? Digo eu:
Então não sabem que o mar é vivo e produz vidas. Agora dizeis: e por que a água doce move-se muito pouco? Porque a água doce tem vida, mas não tem a força da sua vida como o mar. Não tem força como o mar, por quê? Porque a água doce, a vida dele é pacata, é sossegada. E a água do mar, a vida dele é agitada. Então aí, começando a ver a separação das terras, feitas pela água, começando também a lua a aparecer, mas muito pouquinho. Ela muito pouco se divulgava. Então, no 14º progresso, começando aí a nascer uma vegetação completamente diferente desta, porque neste tempo ainda não chovia. Então, os viventes, de tanto se esforçarem para gaguejar, já sentiam ressecamento na garganta, começando a fazerem uso da água aos pouquinhos, e com o tempo aumentando o seu uso, e que deu a origem da dilatação dos órgãos, que no 15º progresso começaram a fazer uso de alguns vegetais. Aí, sendo gagos, com um insignificante entendimento, e já no espaço tendo grande quantidade de vapor, que subia da cinza e da água, produzido pelo foco de luz que cada vez aumentava mais o seu calor, a sua intensidade, que acumulando até uma certa altura, que depois de uma certa quantidade, virando água, e que com o tempo, começando a chuviscar, que não foi aí que começou a aparecer a chuva. Neste progresso começou a geração dos animais e dos pássaros. Aí no 16º foi que começou a aparecer a gagueira e a dilatação dos órgãos. Até aí eram eternos, mas não tinham entendimento das coisas. No 17º já bem desenvolvidos estavam, e pela deformação também, começando aí o uso dos vegetais com abundância, onde começou a surgir os casos de morte, onde começou aí as novas gerações, durando uma grande eternidade nesse progresso. Morriam e nasciam, gagos com muito pouco entendimento das coisas. Comiam os vegetais que lhe apetecesse, onde tinham vegetais venenosos, não conheciam, comiam e morriam. Então, começando aí as novas gerações, os entendimentos, a prestarem atenção naquilo que fazia bem e naquilo que fazia mal, que comiam e prejudicavam, e que então, vindo neste 17º progresso, diversas gerações, durando em cada progresso desta uma eternidade. No 18º progresso, a lua aí já aparecia com suas modificações, e as estrelas também. Então aí a deformação já quase totalmente feita, começou a aparecer o dia e a noite. O sol começou a fazer a sua trajetória, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. 19ª eternidade, com bastante entendimento das coisas,
a vegetação completamente toda modificada por já existir o dia e a noite. Nesta altura aí já chovia pouco, uns chuviscos. No 20º progresso, novas gerações, novos entendimentos. Já aí se entendiam regularmente, mas não tinham noções das coisas ainda. Que antes disso, no 15º progresso, começando a criação da bicharada, então aí, muito adiantados, que quando chegaram no 21º progresso, que já compreendiam uns aos outros normalmente, com a intensidade do calor. O grande acúmulo do calor que subia, começou a chuva, onde começaram a se esconderem em locas, tocas, e fazerem abrigos de folhas, que muito mais tarde, nesse 21º progresso, é que começaram a nascer os primeiros passos que estão vivendo. Mas antes de nascerem esses primeiros passos, já se entendiam, a vida era de trocas. E assim, estão aí uns dados para a certificação de como vieram, descendo, e o porquê é que estes degraus aí estão, e o que querem dizer, e o que eles correspondem. Então, fazendo o Sol a sua trajetória, tendo ele duas linhas, a linha da terra, a linha da água. Então, ele faz 6 meses a linha da água e 6 meses a linha da terra. Num lugar é calor e no outro é frio. Quando ele está fazendo a linha da água, muda, é frio. 6 meses ele trabalha baixo numa parte e alta na outra. E assim, e vice-versa. Depois alto de um lado e baixo de outro. E por que isso? Devido à grande intensidade de magnético. Quando ele está muito carregado de um lado, baixa daquele lado. E deste lado, então, começa a fazer calor, começa a descarregar este lado. Leva 6 meses. Começa a carregar, então, o outro lado. Depois de carregado, fica abaixo. Do outro lado, alta, é frio. E do lado baixo é calor. E por isso, ele gira de lado, em torno da terra e da água. Formam aí as cargas magnéticas que ele recebe e transmite, carrega e descarrega, como todos os corpos aqui da Terra são elétricos e magnéticos. E por isso a Terra é um conjunto elétrico e magnético, e por isso ele fazendo este giro nestas condições. Então diz o vivente, como foi formado o vento? Foi formado pelos gases, devido à quentura da luz desde o princípio desta deformação, e cada vez aumentando mais os gases, aumentando o vento. Não sabem que onde tem gases tem vento? Desde que as virtudes começaram a se reunir, a esquentar, começou aí também o vento. E por isso existe frio e calor. Quando está calor de um lado, é porque ele está carregado daquele lado e descarregado do outro. E estando carregado, não pode produzir frio. E não estando carregado, fica frio. Conforme vai descarregando, vai aumentando o frio.
e conforme vai carregando, vai esquentando. E assim está aí o alimento dele, e a trajetória dele, e o porquê que faz frio e o porquê que faz calor, girando ele de lado em torno da Terra, tendo a Terra diversas partes baixas e diversas partes altas, dividindo então parte alta e parte baixa. A parte baixa é quente, e quanto mais alta, mais fria. E assim então aí dados bem claros, para grandes certificações que provados e comprovados, que minúcias tintim por tintim só na escrituração, nos livros que eu vou fazer. E é por isso que os viventes nunca puderam saber como foram feitos, nem como o mundo foi feito, por viverem passando por essas deformações todas, indicados aí nesses degraus. Então está aí o porquê que a Terra é uma verdadeira bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as formas, e o porquê são bichos e o porquê nunca foram atendidos por Deus, como costumavam a chamar, porque não foi ninguém que vos fez assim. Se assim são, é porque se fizeram assim. E como começaram a se fazerem assim no princípio da deformação. Está aí de onde vieram e para onde vão, por meio da imunização racional que, tintim por tintim, nos livros. Então, em que eternidade ainda estão? Na 21ª. E se fossem deformados em outros corpos, iriam então para a 22ª, que sabem muito bem que o progresso da degeneração impera em todas as coisas, e conforme vão degenerando, vão minguando. E se esse progresso fosse até o fim, viria a extinção destes corpos, viria outra geração muito pior. Então viria a 23ª. Então dizeis: como é esse progresso da degeneração? Digo eu: há séculos passados a duração era de 800 anos. Em eras passadas e pelo progresso da degeneração vir imperando, veio caindo, veio diminuindo, que há bem pouco ainda duravam 300 anos, depois 200, e agora bem pouco chegam aos 100. Daqui a pouco nem a 50, e assim daqui a pouco vindo a extinção pelo progresso da degeneração. Então, não sabem que as raças vêm só se enfraquecendo. Então não sabem que são feitos dos restos uns dos outros, mas que não chegarão a irem para uma outra degeneração muito pior, por causa do conhecimento que está aí em vossas mãos, a salvação eterna. Agora dizeis: e como seria o progresso desta deformação? Seria muito pior, todos tendo 4 pés, como os animais quadrúpedes, mas não chegarão a ela. Isto é, para certificar-vos como vieram se transformando, se deformando, e quantas modificações tiveram por meio desses degraus, que são as eternidades de como viviam.